Para que serve um bilionário? E se você já pensou nisso, eu aposto que você também está raivosa. É claro, né? A gente sabe. Um bilionário serve para gerar especulação e monopólio. Eles servem para, por exemplo, fazer com que haja tanta especulação no mercado financeiro que a bolsa quebre e precisem de ajuda do governo. Basicamente, o bilionário serve para a economia. Não, você não me entendeu errado. Ter bilionários em uma economia é prejudicial. Para dar sequência, eu vou falar mesmo sobre aonde isso está refletido na nossa vida social. Estava relendo David Harvey, no seu livro 17 Contradições e o Fim do Capitalismo. O autor, o Harvey, deixa lá muito claro, logo na introdução. Os 100 maiores bilionários do mundo juntaram 240 bilhões a mais em seus cofres só em 2012. O suficiente, calcula a Oxfam, para acabar com a pobreza mundial da noite para o dia. Lá em 2012, num cenário de crise avassaladora, 100 pessoas juntaram dinheiro suficiente em um ano para acabar com a pobreza do planeta. Se você ficou impressionado, eu vou logo avisando, vai piorar, tá? Em 2018, a Oxfam atualizou os dados e a gente tem mais ou menos o seguinte. Nos 12 meses de 2018, a fortuna dos bilionários do mundo aumentou 762 bilhões de dólares em um ano, o ano de 2018. A Oxfam calcula que este valor seria suficiente para acabar com a pobreza do mundo 7 vezes. Aqui no Brasil, segundo a revista Forbes de 2018 para 2019, durante o cenário de crise que nós estamos vivendo, a fortuna dos 10 maiores bilionários do país passou de 400 bilhões para 408 bilhões em um ano. 8 bilhões de dólares é a quantia, por exemplo, do PIB do Equador, onde eles estão pondo fogo em tudo e reajustando os valores sociais. Um país com 17 milhões de pessoas. E você não me entendeu errado se você entendeu que no Brasil 10 homens, que são pessoas físicas, juntaram esse dinheiro em um ano. Mas como é possível, em meio a um cenário de crise global capitalista, que algumas pessoas acumulem e multipliquem patrimônios de cifras tão exorbitantes? Segundo o economista Marcelo Manzano, por exemplo, isso se dá devido à especulação no mercado financeiro. O Brasil e a Eslovênia são os únicos 2 países do planeta a não tributarem acionistas de empresas nas operações de divisão de lucro. Aqui no Brasil, o imposto é regressivo. Quem é mais pobre paga mais impostos e quem é muito rico não paga impostos. O Estado brasileiro arrecada impostos no consumo e depois dá esse dinheiro às pessoas mais ricas do país. E é uma mágica socialista que tira do pobre e dá para o bilionário. Ainda segundo a Oxfam, as 26 pessoas mais ricas do planeta acumulam e concentram um patrimônio exatamente igual à metade da população do globo. Entre 2017 e 2018, surgiu um novo bilionário a cada 2 dias no mundo. E qual é o efeito disso na economia? A maior presença de bilionários melhorou ou piorou a nossa economia? Quando a gente fala em bilionários, a gente está falando de uma classe que historicamente explora e torna impossível qualquer condição de vida social um pouco mais igualitária ou justa aqui no nosso planeta. Para que você entenda o que é um bilionário, eu trago aqui exemplos concretos e matemáticos. Bora lá! Você precisaria ganhar mais de 54 mil reais por dia e você ainda não se tornaria um bilionário ao fim de 50 anos. Você já entendeu que nenhum bilionário trabalhou para ser um bilionário? Que trabalharam para que ele juntasse o dinheiro suficiente para poder então viver de explorar outras pessoas? No Brasil, de 2018 a 2019, 10 pessoas acumularam a mais em seus cofres 8 bilhões de reais.
Hoje no Brasil, a classe desempregada do nosso país representa alguma coisa entre 12 e 13 milhões de pessoas. Faça as contas e perceba para onde está indo o dinheiro do país. Numa entrevista recente para a Folha de São Paulo, o CEO do Itaú deu algumas declarações que causaram uma refrega intestinal na classe média. Dentre elas, o fato de que ele acredita que o despreparo do nosso presidente não influencia em muito na economia e que as reformas seriam muito positivas para o setor dele. Sim, o setor bancário, que é quem lucra com a reforma da Previdência e com a reforma trabalhista. E com a instabilidade social, e com vender às pessoas não as coisas que elas precisam, mas a possibilidade de fazerem dívidas em seu nome, não conseguirem pagar suas dívidas e então terem seus bens tomados e leiloados pelos bancos. Depois de todos esses dados e constatações, não é de se estranhar que as gerações a partir dos Millennium, e aqui eu me refiro aos Millennium e à geração Z, seja tão ávida e aderente aos discursos de socialismo e comunismo, em contrapartida aos baby boomers que não entendem o que está acontecendo. A tia Rita explica para vocês. O que está acontecendo é que essas duas últimas gerações de seres humanos no planeta pegaram apenas o ônus do capitalismo neoliberal e da economia de mercado global, ou seja, altíssimas taxas de juros, a impossibilidade de contrair os serviços mais básicos como educação, moradia e saúde sem contrair uma dívida exorbitante e a impossibilidade de encontrar um lugar para morar, por exemplo, numa cidade. Essa adesão está expressa, por exemplo, nos Estados Unidos, quando Bernie Sanders desponta com a moçadinha e na história dos Estados Unidos nunca foi eleita uma congresswoman tão jovem quanto Alejandrina Ocasio-Cortez. Aqui no Brasil, a gente pode se ater ao fato, por exemplo, de que o PSOL dobrou o número de representantes na Câmara entre 2014 e 2018. E não assustadoramente, 6 entre os 10 parlamentares pertencem às gerações Millennium e Z. O aumento do número de bilionários no mundo está intimamente ligado com o crescimento exponencial das desigualdades sociais do planeta. E esse é o cenário que a gente vive hoje. Enquanto alguns bilionários clamam por reformas como a da Previdência, outros países que passaram por reformas muito semelhantes a esta, o Chile, por exemplo, estão com as suas populações nas ruas e as economias em frangalhos devido a essa austeridade neoliberal. Essas crises colocam hoje em xeque o sistema neoliberal capitalista. Ao mesmo passo que no Brasil temos o CEO de alguns bancos comemorando as taxas altas de desemprego da população, a gente tem a população no Equador e no Chile pedindo a cabeça de alguns CEOs de alguns bancos. Nada disso é novidade, tá? Todos nós sabemos. O centro hegemônico capitalista é mestre em exportar para as periferias do capitalismo as suas crises. O problema é como agora, no século XXI, as periferias do capitalismo lidarão com as crises do capital. E elas são de caráter energético, climático, migratório e econômico. Muitos economistas e filósofos afirmam que esta será a última crise do capitalismo. Por exemplo, o Financial Times, o maior caderno econômico da burguesia mundial, que numa edição muito recente estampava a capa de uma manchete: capitalismo, será a hora de dar reset? Eu gostaria de me apegar aqui com Gramsci. Nos Cadernos do Cárcere, o Gramsci cunhou uma de suas frases mais célebres e famosas. As crises advêm do fato de que o velho está morrendo e o jovem ainda não está pronto para nascer. E é neste interregno que sintomas mórbidos tomam conta do cenário.
Me parece ser a tarefa do nosso tempo que a gente se certifique que a mobilização popular gerada pelo agravamento das crises do capitalismo nos leve à superação desse sistema, e não a resposta que a gente já conhece, a ascensão de regimes totalitaristas, ditatoriais e fascistas.